Bom, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui. A gente está num evento que é o MPCC Conecta, idealizado pelo professor Evandro, que está aqui presente, e executado pela Roberta, que está ali presente, o professor Mário e eu. E o MPCC Conecta nasceu com o intuito de fazer com que nós conectássemos mais a comunidade de ex-alunos que estudaram no mestrado profissional de comportamento do consumidor aqui da SPM. Então, cada mês a gente foi trazendo um tema, na verdade, esse é o terceiro MPCC Conecta, né? E o tema desse mês a gente está trazendo transformação digital. E então, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, começar com a Andrea, que é gestora, e ela vai ser a primeira a falar. Ela é do MPCC, então participou com a gente como aluna do MPCC, e ela é gestora do Lojão do Brás. Lojão do Brás, para eu não falar errado, do Lojão do Brás. No passado, a gente chegou a visitar o Lojão do Brás, levou, né, Mari, em 2019, um grupo grande de pessoas, grande assim, né, 20 pessoas, sei lá, para fazer uma visita na loja e receber palestra. Foi um evento muito legal. Então, a gente quis trazer... Ela vai falar da parte de experiência do cliente no Lojão do Brás, e temos o lançamento hoje do livro, então vou pedir para você colocar o PDF do livro, tá bom? Para o pessoal poder baixar, quem está online pode olhar o PDF do livro, que é o livro sobre transformação digital nas redes de franquias, e esse estudo a gente vem desenvolvendo junto com a ABF. Esse é o 6º volume, é um estudo que a gente começou desde 2010, com o professor Eduardo Spers e o professor Felipe Borini, e ao longo dos anos a gente vai trocando a temática, trocando os professores parceiros. A Vanessa, que está online. Boa noite, Vanessa. Boa noite. A Vanessa é uma das autoras desse ano, ela participou com a gente de vários, ela era da ABF, ela deu bastante apoio para que o livro acontecesse. Até posso dizer que a Vanessa foi convidada pelo professor Eduardo Spers para fazer mestrado com a gente em uma dessas reuniões. Então, a gente estava lá na mesa da BF, reunião, e aí o Spers falou, vem fazer mestrado com a gente. E aí ela veio, fez mestrado, fez doutorado, fez cotutela na Noruega, e agora está morando na Irlanda com uma linda carreira internacional, direto de Galway, né? Isso mesmo. Tudo começou numa reunião do Livro Verde. Então, o Livro Verde deu outros frutos. Então, de autores do livro, o professor Spers não está, mas estou eu, está a Vanessa, está o professor Cláudio, que trabalha com transformação digital, tem uma consultoria cognitiva, a Cássia, que é a orientanda, que trouxe a ideia da transformação digital, doutoranda aqui da SPM, o professor Pedro, que é parceiro de vários livros também, está estudando aí franquias faz tempo e está sempre apoiando a gente. Obrigada pela presença de todos. A gente, então, agora pedir para a Andrea falar, ela vai falar uns 10 a 15 minutos, e depois a gente passa para o livro. Combinado. Sim, já passei com a Samara. Vou testar ele. Foi. Bom, queria agradecer a presença de todos, agradecer a professora Thelma o convite para estar aqui e voltar aqui para casa, né? Eu sou aluna da casa, fiz graduação aqui, fiz graduação também na PUC, em Direito, passei pela USP no MBA em Marketing e voltei para a SPM no mestrado de Comportamento do Consumidor, o MPCC, e desde o começo da minha carreira venho trabalhando com varejo, com branding e comportamento do consumidor, principalmente o consumidor popular. Então, obrigada, professora Thelma. E a minha carreira de mercado, eu sou do Grupo VAB, que hoje é um grupo que atua no varejo, no imobiliário e no setor financeiro. A nossa principal marca, a mais conhecida, é o Lojão do Brás, mas a gente tem outras marcas como Galeria Pajé Brás,
Feirinha da Concórdia, que são malls, são centros comerciais. A Feirinha, por exemplo, tem 2.000 lojas, Pagé tem 700 lojas, então a gente acaba fazendo a gestão também de shopping center, mix de lojas, e mais recente a gente abriu a nossa fintech, a PagModa, que tem o objetivo de ser um ecossistema de soluções financeiras para o pequeno empreendedor do Brás. E aí, falando um pouco em Brás, né, o Brás ele é um outro universo, então eu trouxe alguns dados. Hoje o Brás ele tem cerca de 3 quilômetros quadrados de comércio, a gente recebe cerca de 400.000 pessoas por dia, e no fim do ano chega a 1 milhão, e o nosso faturamento estimado é de 20 bilhões, mais de 15.000 estabelecimentos comerciais. E a gente atende, assim, varejo, atacado, sacoleira, estrangeiro, então é um caldeirão hoje o Brás. Ele não tá, aí. E aí, a partir desse DNA do grupo que começou no Brás, fundou no Brás, a gente sempre teve uma paixão por experiência de compra e por atender o consumidor popular. Foi que eu decidi estudar um pouco mais a experiência de compra, e eu queria entender como que era a experiência de compra no varejo de moda, e esse foi o meu tema aqui no MPCC. A experiência de compra, de uma forma simples, ela é toda a vivência que o consumidor tem com a nossa marca, em todos os seus pontos de contato, ao longo de toda a jornada, tanto no mundo físico quanto no digital, e ele considera também as questões emocionais, as experiências, as expectativas do consumidor e todos os atributos físicos dessa jornada. Mas, de uma forma simples, eu acho que a experiência de compra, ela é toda a possibilidade que a gente tem de fazer alguém feliz, de fazer alguém se sentir bem na nossa loja, no nosso hospital, seja o negócio que a gente tenha. E aí, de uma forma muito resumida, de um trabalho de mestrado, a gente mapeou todos os fatores que envolvem a experiência de compra. Mapeamos também como que seria essa loja ideal para essa consumidora de baixa renda. E o que a gente concluiu? Que essa mulher é uma mulher batalhadora, que sai de casa com uma compra planejada. Ela é a shopper, ela que decide as compras para ela e para a família. E quando ela sai de casa, a satisfação da experiência dela está associada a encontrar tudo que ela precisa num lugar só, numa boa relação custo-benefício, ou seja, ela não se preocupa em ter o menor preço. Ela está disposta a pagar um pouco mais por uma qualidade melhor. E ela quer uma loja ampla, limpa e organizada. Depois do atributo do preço, o atributo da qualidade do atendimento são os principais fatores de escolha entre diferentes pontos de venda. E o que me chamou a atenção na pesquisa foi elas me falarem que, e é logo de cara, que a expectativa delas é encontrar uma loja limpa e organizada. E se a gente pensar, se a gente fosse responder aqui entre nós na sala, o que a gente espera de uma experiência numa loja, ninguém aqui nunca ia responder uma loja limpa, porque já vem embutida, já foi superado. Então, apesar de se falar muito numa experiência digital, como eu vou falar mais para frente, a gente vê que uma loja limpa ainda se é esperado, sabe? Então, a gente vê que a experiência de compra dessa consumidora, ela ainda mostra que o básico não é bem feito e que essa consumidora ainda busca por inclusão, ainda busca por pertencimento, por segurança, por didatismo, praticidade e conforto quando ela sai para fazer as compras dela. E um fator importante também que eu acabei pulando, ela não pode errar na compra dela, né? Então, ela vai comprar uma coisa de uma qualidade melhor, porque se ela comprar, por exemplo, uma calça que vai estragar em 2, 3 lavagens, ela fez uma compra pior. Então, ela sabe disso, ela não vai sempre comprar o mais barato. E para ela ter certeza de que ela está fazendo uma boa escolha, para ela se sentir segura, ela precisa de uma loja ampla, em que ela tenha visibilidade das opções dela e que ela tenha variedade de produtos. Se ela tiver pouca variedade, ela tem a sensação de que ela não está fazendo uma boa escolha. Então, ela está no controle da jornada, ter visibilidade da loja, profundidade na categoria e variedade é muito importante para que ela se sinta satisfeita.
E aí tudo mudou, né? Porque essa pesquisa foi feita antes da Covid, e aí a gente viu que com a Covid-19 a gente mudou a nossa forma de viver, de consumir, todos nós. Houve um avanço do mercado online, a gente se tornou multicanal, então marketplace, site, e-commerce, app, social, e essa experiência de compra começou a ficar cada vez mais digital. E hoje ela é uma experiência omnichannel, como a gente fala, ela é holística, ela envolve todas as áreas da empresa, marketing, vendas, atendimento. Ela é uma experiência fluida, porque ela começa num canal, você conversa em outro, começa numa rede social, passa para o WhatsApp e vai na loja física fechar, então ela é multicanal, tudo misturado, muito, muito fluida. Ela passa a ser muito personalizada, porque você entra em contato e você quer ser atendido de forma linear, quer continuar a conversa da onde parou, e o que se busca hoje em dia nessa jornada digital é o conceito de frictionless, de você não ter atrito nessa jornada, de ser uma jornada em que a gente resolve os problemas do nosso consumidor, diminui o atrito o máximo possível, economiza o tempo dele e torna essa experiência leve, rápida e resoluta. Você quer resolver o seu problema, você entra em contato no direct do Instagram, você não quer que ele te direcione para o e-mail. É completamente arcaico isso, você quer ter o seu problema resolvido no meio que você escolheu se relacionar com a marca. Então, uma estratégia de experiência de compra, de customer experience, ela é essencialmente centrada em dados, na análise desses dados, e com resultados mensuráveis. E aí vem todo esse processo de, agora, principalmente com inteligência artificial, da digitalização, em que a gente usa dados para uma melhor tomada de decisão, melhoria dos processos, atendimento personalizado, listening de marca, automação de atendimento com chatbots, uma FAQ mais azeitada. Então, toda essa automação, ela vem para tornar essa experiência de compra cada vez mais fluida. E, por fim, eu acredito que a experiência de compra, seja ela digital, ou seja ela melhorando o básico, que hoje ainda não é bem feito, eu acredito que quando a gente se propõe a trazer felicidade e atender genuinamente o nosso cliente, a gente chega lá. E eu acho que esse consumidor de baixa renda, ele ainda não é devidamente atendido. É isso. Estou aberta a perguntas também, viu, gente? É uma pergunta básica. Oi. Andréia, o Varejão do Brás é focado em quais categorias? O Lojão, É ele é para a família inteira. É moda feminina, masculina, infantil. uma mesa e banho, Mesa e banho, moda casa. tá. E utilidades também? O D também. O Mas D também. dependendo do tamanho da loja, o D é uma categoria que entra depois. Então, se a loja tem até mais ou menos 1.700, 1.500 metros, o D não entra. Aí, depois de 1.700, dá para entrar com utilidades domésticas. Ah, legal. Obrigada. Bom, parabéns, André. Obrigada. Parabéns, gostei. Bom, então agora a gente vai começar a falar do estudo. Eu vou começar com alguns slides, depois passo para a Vanessa. Bom, esse não? Eu já estou com. Tá. Para mudar, eu mudo aqui? Tá, beleza. Tá funcionando para. Voltou. Tá bom. Bom, esses são os autores, então, aqui da SPM estou eu, com o professor Cláudio, o professor Eduardo Spers é da Exalc, e ele trabalhou com a gente aqui durante 10 anos, e ele foi um dos maiores incentivadores para esse projeto, para que esse livro acontecesse, então tem uma presença forte. E
papel muito importante para que esse livro exista, né? Até eu vou falar o modelo que ele fez aqui, que a parte quântica o Eduardo rodou para a gente. A professora Vanessa, então, de Galway, que está aqui presente, muito bom tê-la aqui, muito bom ter a todos que estão participando online, obrigada pela presença. O professor Pedro, da Unip, que está aqui presente, e da PUC também, o Cláudio, que eu já falei, e a Cássia. Então, seguimos. Bom, esse estudo começou, na verdade, em 2010, e ao longo desses volumes que a gente foi fazendo, né, cada ano a gente pesquisava uma coisa. A gente começou vendo... tem algum lugar melhor para eu ficar, para eles enxergarem? Ficando aqui na frente, eu consigo Aqui, pegar. tá bom, tá bom. A gente começou vendo a parte de motivações e barreiras, o que fazia uma empresa brasileira ir para fora. Depois a gente foi entender um pouco os aspectos estratégicos, mercadológicos, quando eles vão para fora. Em seguida, a gente dividiu em estágios, então pegar as brasileiras que estão indo para fora, nessa época, quando começou eram umas 65. Quando tinham mais ou menos 100 empresas brasileiras, redes de franquias brasileiras indo para fora, a gente fez essa classificação em 4 estágios. E depois a ABF acabou adotando esses estágios. Depois eles usam hoje algo bem parecido ainda. Estágios que diz o quê? Quantos países que elas estão indo e que estrutura que elas têm lá fora. Aí você consegue pegar as 100, e a gente viu que metade delas geralmente estão ainda experimentando. Então, vai para o Paraguai, abre uma unidade, vai para Miami, abre uma unidade. Dessas que vão experimentando, 1/3 vai falhar, porque vai sem planejamento, vai sem uma estrutura, é o que a gente chamou de passou, levou. Você passa na feira, passa alguém pelo seu stand e fala, posso abrir uma loja sua em Miami? Ele é dono da franquia de escola de idiomas, ele permite. Beleza, pode abrir. Aí, quando ele visita, virou uma academia de ginástica. Aí ele acaba tendo que desfazer o contrato, tem maior perda financeira mesmo, de deixar ir sem planejamento, porque a hora que você vai ver, se você não tiver planejamento e monitoramento, não vai dar certo. Então, isso a gente insistiu bastante nesse aqui, que era não permitir o passou, levou. Aí, em 2016, a gente viu a questão do Global Mindset, que era uma variável que diferenciava quem vai para fora de quem não vai para fora, a mentalidade do próprio gestor, dos próprios donos da rede, o quanto eles querem, e isso continua até hoje. Então, eu estava falando com o Tom, agora no lançamento da BF, e ele é dono do Spoleto, e ele falou, o Spoleto diminuiu a operação internacional. Legal. Mas manteve 2 lojas em Miami. E como são? É uma brasileira que foi para lá, que já era franqueadora aqui e que está trabalhando com essas 2 lojas lá. Quer dizer, os contratos, as coisas, elas são bastante pessoais. É bem family business, que a gente chama na literatura de international business. Eu enxergo a teoria de Uppsala claramente nessa coisa gradualista, e também enxergo muito family business, é muito contrato com pessoas, as pessoas são importantes, os relacionamentos são importantes, isso a gente foi descobrindo com o tempo. E esse aqui de 2018, a gente viu a importância da marca, então como a marca influenciava no exterior, e quanto difícil era construir uma marca no exterior, que é bem diferente do dinheiro e da estrutura que eles têm aqui. Aí, de onde surgiu, né? A Cássia veio fazer doutorado e daí ela falou, teacher, como ela disse, eu quero estudar transformação digital. Aí eu falei, eu não entendo nada sobre isso, mas tem um amigo do Fabiano, o professor Cláudio, que entende, vamos lá falar com o Cláudio. Aí o Cláudio, co-orientador da Cássia, né, veio e eles passaram... A gente passou um bom ano para chegar no modelo, pelo menos uns 6 meses, assim, buscando um modelo que fizesse sentido. Esse modelo que agora vocês vão ver, que foi usado, que é o modelo das 9 dimensões, ele foi escolhido no meio de vários, porque era o que era mais mensurável, era possível, e a ideia aqui era tentar classificar essas empresas em função do seu grau de maturidade digital. Então, esse era o objetivo, e aí está refletido, né, o próprio objetivo é qual o grau de maturidade digital vivenciado pelas redes,
e aí depois comparar isso entre as que vão para fora com as que não vão para fora. Aí era o meu lado de empurrar a internacionalização na história, Cássia, eu não entendo nada disso, mas vamos lá, né? A internacionalização fui eu, o transformação digital, o Cláudio deu suporte aí. Parceria com a ABF. Vanessa, agora é a sua parte, né? Beleza. Sim, obrigada, professora Thelma. É um grande prazer participar do lançamento dessa sexta edição do Livro Verde, que é parte da minha história com a SPM. É um grande prazer também rever amigos, mesmo que virtualmente. Ela Bom, amanhã. como a professora Thelma falou, o livro é o resultado de uma parceria com as áreas de inteligência de mercado e a área de internacionalização da ABF. Essa pesquisa em específico da sexta edição, ela foi feita via survey online e no período entre dezembro de 2022 e março de 2023. E no total foram 79 respondentes. Aí, se vocês puderem passar o slide, que tem as informações do isso. A maior parte desses respondentes, eles têm operações apenas domésticas, então 75% dessas redes, elas atuam somente no Brasil, e 25% tem algum nível de engajamento internacional dentro daqueles estágios, né, que a professora Thelma explicou. A maior parte dos respondentes possuía cargo de diretoria, ou seja, eles realmente estavam envolvidos nos processos e poderiam falar sobre o processo de transformação digital nas redes. E, em média, os respondentes eles tinham 10 anos de empresa, então eles também conheciam bem do histórico, enfim, eram qualificados para poder participar da pesquisa. Pode passar, por favor. Bom, apesar de a amostra de redes que tem operação internacional ela ser menor, quando a gente comparou com a distribuição em cada estágio de internacionalização, essa distribuição ela continuou seguindo o mesmo padrão do que a gente observou nos anos anteriores. Então, ela segue mais ou menos o que a gente já tinha visto em termos de envolvimento, né, internacional. Então, mais ou menos um pouquinho mais de 50% aqui ainda no estágio experimental, 28% no estágio de crescimento ativo e 17% no estágio de autoenvolvimento. O que faz sentido porque, como a professora Thelma explicou, a maior parte das redes de franquia, elas vão para fora de uma forma muito não estruturada. Então, acaba que muitas delas ficam nesse estágio experimental por bastante tempo, assim, e eventualmente nem mudam para o próximo estágio. Elas ficam muito tempo indo e voltando. Então, elas abrem uma operação fora e não dá certo, aí passa um tempo, elas decidem tentar novamente, num outro contexto, em outro mercado, etc. Mas elas ficam nesse estágio experimental por um bom tempo. E às vezes acabam nem voltando até para o franchising doméstico somente. Pode passar, por favor. E aqui, essa mais ou menos é a distribuição por estágios. Essas proporções aqui foram as que a gente encontrou no ano anterior, na edição anterior. E para vocês verem que a distribuição permaneceu bem parecida, né? Então, em geral, 95% das franquias brasileiras, elas só atuam no franchising doméstico. E aí, das que têm operação internacional, 50% envolvimento experimental, 30% envolvimento ativo e 20% com autocomprometimento. Esse estágio de envolvimento experimental, a gente considerou
que elas têm operação em apenas um país. E aí acontece isso, ela vai, volta, fecha a operação, aí ela tenta mais uma vez em um outro país, e etc. No estágio de desenvolvimento ativo, elas operam de 2 a 4 países, de 2 a 4 mercados. E aí elas já têm um pouco mais de estrutura, já têm um mínimo planejamento, e também mais operações no mesmo mercado, geralmente. Então, mais de uma unidade no mesmo mercado. E o estágio de alto... Não, desculpa, falta só uma informação do último estágio. E o estágio de envolvimento com alto comprometimento são aquelas redes que estão operando em 5 ou mais países, e elas já têm, por exemplo, uma estrutura dedicada para internacionalização. Eles já têm uma equipe que cuida da expansão internacional, geralmente separada da equipe que cuida da expansão doméstica, porque nos estágios anteriores, geralmente, a mesma equipe faz tudo. Toca a expansão doméstica e internacional. Nas empresas que estão no último estágio, geralmente tem uma estrutura dedicada na franqueadora. E isso já é tratado como uma fonte de recursos, né? Não só investimento, mas ela já começa a ter algum retorno do investimento nesse último estágio. Por isso que também a proporção de empresas nesse estágio é bem menor, porque não é fácil. Mas acredito que seja isso. Agora passo a bola para... Aqui a gente tem a evolução. Professora Thelma, não sei se você ia comentar alguma coisa daqui, da evolução, ou se... Não, nesse gráfico eu posso falar, depois a Cássia continua. Vocês estão me ouvindo? Então, tá bom. Boa noite, Eric, prazer em vê-lo. Falei que este online é realmente internacional. O Eric, direto de El Salvador, a Vanessa da Irlanda e o meu sobrinho Jaime, direto do Canadá. Então, a gente tem, fora os brasileiros, é claro, que são bem-vindos, o Fernando, Gabriela, Pedro, Renata, mas o International está aí. Então, esse quadro, ele mostra essa evolução desde o começo. Então, 2010 eram só 65 redes, agora são 213 redes que estão indo para fora, e 59%, já teve época que era 50%, agora está 59%, experimentando, de 2 a 4 países, 27%, e 5 ou mais, 28%. Interessante pensar que essas 28 são as mesmas, a gente consegue nominá-las, algumas delas, por exemplo, a própria Chili Beans está nesse 28%, a IG Piscinas, o Boticário, são aquelas maiores redes que a gente vê aqui no Brasil que estão investindo nisso há bastante tempo. Essas empresas que estão em 5 ou mais países, elas já estão fazendo isso há mais de 14 anos, que para o Brasil é bastante, assim, então já tem um tempo maior lá fora. Obrigada. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu acho muito importante agradecer, a ABF não está aqui, mas agradecer a SPM, porque ela é uma instituição extremamente acolhedora, né? Eu falo que ela acolhe com carinho, né? Então, assim, eu fui muito feliz aqui, e uma pena que a maior parte do doutorado foi feito online por causa da pandemia. Mas quem agora está no presencial tem muita sorte, porque é uma escola muito acolhedora, muito humana, né? É o estudo humanizado, né? Eu achei bastante interessante. E aí, para escolher esse tema, a escolha desse tema, eu fui varejista a vida inteira, né? Então, eu não queria que fosse uma coisa só teórica, eu queria que pudesse ter o link com a prática. E um tema bastante interessante que me desafiou, porque eu não sou uma pessoa tecnológica, eu sou da era analógica, então eu falei, eu quero estudar transformação digital, porque esse bichinho não deve ser tão desesperador assim, né? A coisa não deve ser tão... mesmo porque, assim, quando fala em transformação, é TI, não é só TI, né? TI é uma das, né? Que a gente olha aqui, que nós escolhemos um modelo que é da suecas Behuizen Beck, tinham diversos modelos de maturidade digital.
Só que nós escolhemos esse porque é mais abrangente, inclui 9 dimensões, as principais, né, que você está falando, de estratégia, e eu gostei também porque a experiência do cliente está no centro, né? Está no Ô, Cássia! É touch? Então por isso. Tá vendo? Eu falo que eu sou analógica. Ó, Queríamos demonstrar. a experiência do cliente está aqui no topo, né? Aí você fala da estratégia, organização, cooperação, tecnologia, inovação. Caramba, eu já ia falar um palavrão agora. Inovação, transformação de gerenciamento, cultura e habilidades. Então, por ele ser assim, ele pode também ser aplicado em diversos segmentos, tá? Então, esse foi o modelo escolhido. E aí, o que acontece? Com a análise, né, a comparação entre como foi um dos objetivos é ver a comparação entre as domésticas e as internacionalizadas, nós notamos que, mesmo se a gente for olhar número por número, que a gente tem doméstica 54, 18 internacionalizada, a parte de estratégia é maior, média, nos dois ambientes, tanto doméstico quanto internacionalizado, né? Porque você precisa, a estratégia é a base, né? Como segundo, a gente tem a transformação do gerenciamento na internacionalizada, que isso é condição básica, né? E em terceiro lugar, que são as maiores, a gente está falando de processo, a digitalização, que você tem que fazer a digitalização dos seus processos, né? Agora, uma coisa que foi interessante, porque eu estou fazendo a disciplina de estratégia internacional, estratégia e inovação internacional. Até eu comentei isso no dia da apresentação da ABF. As empresas internacionalizadas, elas têm um maior nível de estratégia e outros índices, porque ela já passou pela dor. Então, ela utilizou ou RBV, capacidades dinâmicas, mesmo que ela não soubesse o que era esse bichinho, mas ela utilizou e teve que se preparar para entrar internacionalmente. A gente até sabe que alguns, quando entram internacionalmente, às vezes não estão totalmente preparados ou não se prepararam estrategicamente. Mas quando a gente olha os índices, e eles batem com os números das internacionalizadas, do percentual, então, assim, está bem coerente, né? Aí, quando eu vou para cá, eu vejo que eu tenho 38% das redes estão no quarto estágio de maturidade. E que, quando for ver, são usualmente e predominantemente as internacionalizadas. Aí eu tenho 21% no estágio 3 de maturidade digital, 20% das redes, ou 28%, no segundo estágio, e no primeiro estágio, que é justamente quem está lá no comecinho, que ainda vai digitalizar seus processos, tem que montar estratégia, a gente está falando de 14%, né? Então, aí passando para cá, aqui o modelo contemplava 5 dimensões. Infelizmente, ainda aqui no Brasil, nenhuma entrou no quinto estágio. Foi só até o quarto estágio, que até eu achei bastante interessante para o Brasil, que a gente tenha a maioria das internacionalizadas aqui nesse estágio 3 e 4. Então, quando eu falo que é promover e dar suporte, é você o início, é o digitalização, é você implementar trabalho híbrido, é você preparar a sua estratégia, é você já ter multicanais, né? Vocês já são omnichannel, não são? Não? Não todos, né? A gente tem WhatsApp, mas ainda não. Porque o meu trabalho de mestrado foi de omnichannel, mas ainda não está tudo integrado, tá? Então tá. Ok. Aí eu tenho a parte de criar e construir, que até vai ver um pouquinho mais aqui. Aí eu falo criar e construir, que a parte de inovação está no protagonismo. Aí eu tenho aqui no estágio 3 a parte de cultura e transformação do gerenciamento, são os protagonistas. E eu tenho aqui já centrado no usuário e processos elaborados. Até o Cláudio vai poder falar um pouquinho muito desse estágio aqui, que é o Top Master Blaster, né? Então, aqui a concentração está nesses aqui, tá? De 3 e 4 para as internacionalizadas, certo?
Ó, dá para ver direitinho. Opa! Que no estágio 3 e 4 estão a maior parte das internacionalizadas, pelo próprio negócio que elas tiveram que se preparar para entrar no mercado internacional, né? Agora, aqui eu vou passar para a Thelma, que vem estudar NASA agora. Ó, muito obrigada, gente. Muito bom, tá? Obrigada. Obrigada. Muito bom, Cássio. É verdade. Aqui, gente, o que acontece? Tem como botar aquela luzinha? Essa tela não aceita. Não aceita a luzinha? Tá bom, então vou colocar o dedo. Ó, imagina que vocês estão vendo um arco aqui, que começa do tecnológico, inovação, experiência do cliente, cooperação e cultura. O que o professor Eduardo Spers fez? Esse modelo foi rodado por ele, então a gente só está tentando explicar o que ele trouxe. Ele pegou a teoria de administração de estratégia, que fala estratégia, estrutura e processos, do Chandler, que é uma teoria clássica, e ele encontrou um artigo de 2016 que falava do processo, digitalização de processo como... tá bom. Que chique. Digitalização de processo como sendo a saída. Então, o professor Spers montou um modelo, nunca fiz isso, que a saída é a digitalização do processo e que as variáveis antecedentes eram as variáveis de tecnologia, inovação, experiência do cliente, cooperação e cultura. Qual a hipótese que está aqui por trás? Esses são antecedentes, esses são a estratégia que a empresa está adotando, estratégia digital, o professor Eduardo chamou, e a estrutura organizacional que está aqui. E isso tendo como resultado, como saída, a digitalização de processos ou a digitalização que a empresa vai ter. Aí ele rodou esse modelo, então eu só estou explicando o modelo. Pode. Chique, né? Realmente isso é demais. E aí esses são os resultados. Tudo confirmou. Então, naquele modelo que ele previu, a gente depois vai tentar publicar num paper bom, com aquele modelo, com equação estrutural. Tudo confirmou, menos duas coisinhas, duas relações. Não confirmou que a experiência do cliente influencia a estrutura organizacional, o que também eu acho que faz bastante sentido, porque parece que a experiência do cliente é mais saída do que ela influenciando a estrutura organizacional. Acho que teria que ter uma flecha aí para o outro lado. E não confirmou que a tecnologia, que o fato de você comprar tecnologia muda a sua estratégia. Também eu acho que faz bastante sentido, porque a empresa pode gastar milhões, isso a gente via na época do CRM, né, Cláudia? Aí a empresa gastava milhões comprando tecnologia, CRM, e não necessariamente ela mudava a estratégia, e daí ficava lá parado os envolvimentos em CRM. Mas o resto do modelo dele confirmou, nós ficamos muito felizes, vamos tentar publicar num paper lá para frente. E a Cássia vai ter que explicar tudo isso na tese dela, ela está super feliz. Aí o Cláudio continua. Obrigado. Gente, boa noite. Eu só acho que... Aqui, talvez? Tá bom. Tá bom. Ou então tica aqui, né? Ele vai. Legal. A gente tinha um desafio nesse projeto, que além do desafio acadêmico, de pesquisa, de fazer a equação estrutural, a gente precisava dar um feedback para as empresas da ABF. E foram 72 respondentes. Então, ele recebeu o questionário era até relativamente longo, vocês devem ter notado pelo número de variáveis e escalas que a gente usou. E como prêmio, a gente dizia o seguinte: a gente vai te dar um feedback individualizado, dizendo qual é o grau de maturidade digital da sua empresa. Legal. Todos responderam. E aí sobrou um desafio para nós, que era escrever 72 cartinhas
falando o nível de maturidade e dando uma recomendação de como é que ele poderia ir para o próximo. Então aí a gente teve uma ajuda aí relevante dos meninos do DIGE, agora numa, que os estudantes de graduação que me ajudaram a organizar tudo isso, responder em massa ali as cartinhas, de acordo com padrões, óbvio. E a gente fez a devolutiva, depois a ABF mandou um e-mail para cada uma das empresas. Eu vou tentar resumir para vocês o teor das cartinhas, ou o que a gente dizia quando a empresa estava em cada estágio. Então, tinha lá o estágio número 1, que era promover e dar suporte. Nesse estágio, a gente incentivava as empresas a priorizarem as inovações digitais, né? Então, olha, não só em produto, né? Então, às vezes, a empresa ela fica com uma percepção de que inovação é eu ter um produto diferente, mas às vezes, poxa, é food service, como é que eu vou mudar meu produto? O que tecnologia tem a ver com isso? Poxa, mas tem a ver com todo o processo, com toda a estratégia. Então, a gente falava de priorizar essas inovações para que elas fossem de fato realizadas. Supondo que elas já estavam priorizadas, então a empresa está no estágio 2, o que a gente falava? Você tem que continuar criando e construindo um ambiente para a inovação. E para isso vai ser muito importante mudar a cultura da empresa. E aí tem um problemão, porque se a empresa está fazendo sucesso há décadas, ali a franquia está crescendo, como é que você convence alguém a mudar o que ele já está fazendo, entendeu? A pandemia teve um bom papel assim nesse choque ali do que tem que mudar e tal. Mas era importante ali, né, a gente recomendava isso, que se introduzisse uma cultura de inovação, que de repente usasse mais metodologias ágeis, mais prototipação, mais mecanismos de feedback, né, em cima da experiência do cliente. Então a gente incentivava isso no estágio 2. Só porque foi deliberado agora não foi. Boa. Bom, no estágio 3, então supondo, a empresa já conseguiu ali mudar razoavelmente a sua cultura, né? O que a gente convidava a empresa a fazer? Trazer o usuário para o centro do que estava acontecendo. Então, é quase como uma cocriação de produto. Agora você já tem mecanismos onde você está ouvindo mais esse usuário, e você tem metodologias ágeis, você já tem formas de fazer isso acontecer. Legal, vamos intensificar isso, né? Vamos fazer com que o usuário nos ajude a definir como é que vai ser ali o futuro do produto, do serviço e tal, e centralizar essa coisa da experiência do cliente. E a gente sempre recomendava para o cara ir para um passo futuro, né? Vamos supor que a empresa já está centrada no usuário. O que a gente recomendava para a empresa depois que ela conseguia fazer isso? Olha, aproveitando que você já está centrado no usuário, vamos agora aproveitar todos os dados dessa experiência. Então, vamos supor que a empresa ela atende omnichannel. Legal. Imagina quantos pontos de contato você tem com o usuário final e quanta coisa que ele está falando para você. No fundo, cada coisa que ele faz, seja na internet ou seja até mesmo na loja física, mas a experiência já está ali digitalizada, todo o processo está acompanhado, são pontos de contato que ele está falando com você. Então, vamos agora tentar analisar esses dados e até construir modelos preditivos, que eu consigo até prever qual vai ser o próximo passo dele e me preparar para isso. Parece até um discurso futurista, mas assim, você pega lá varejo americano, uma Amazon e tal, eles já têm isso, eles entregam o produto antes da pessoa pedir, né? Eles já têm mecanismos de predição. Opa, em tal região vão pedir tanto desse produto e tal, vou deixar ali num depósito do lado da tua casa, vai entregar em horas. Por que vai entregar em horas? Porque ele já previu aquilo, né? Legal. E aí a gente teve um probleminha aí, que foi o seguinte, a gente não achou nenhuma franquia já nesse nível, que é o nível, digamos, nível 5, que o cara já consegue predizer e tal, fazer a coisa ali baseada em dados, né? Então, basicamente, o que a gente dizia? Para você chegar ali nesse nível 5, uma das coisas que a gente recomenda
é que você não faça tudo dentro de casa, porque talvez isso seja muito difícil, você dar esse pulo, esse salto. Até porque você vai ter que usar competências que eventualmente não estão dentro de casa. Vamos supor, para eu fazer esses modelos de predição, já estou indo ali para uma ciência de dados, então tem toda uma parte tecnologicamente mais complicada, assim como tem uma parte até de metodologia científica para fazer isso acontecer, né? Então aí a proposição é que a empresa ela tirasse proveito de ecossistemas de inovação, onde ela pudesse se apoiar em universidades, órgãos de fomento, ou então ecossistemas como o Cubo, Distrito, em que empresas, startups já estão fazendo coisas naquele mercado que ajudem ela a chegar naquele nível. Como não tinha nenhum exemplo, né, desse nível, porque nenhuma rede de franquia está no nível 5, a gente colocou um exemplo, que é um exemplo que a gente fez aqui na faculdade, se me permite, por favor. Legal. Que é o projeto de simuladores de comunicação, Simulacom com BR. Esse é um projeto que teve apoio da FAPESP, do CNPq, em que a gente estuda resultados da comunicação. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de food service. A gente pega diversos posts que foram publicados de diversas redes de franquias e tal, e, enfim, às vezes redes próprias, e a gente vê o resultado da comunicação. E aí, com inteligência artificial, a gente estuda esse resultado, né? Então, por exemplo, a gente já consegue prever se um post vai ter mais ou menos engajamento. Por quê? Depois que você tem lá 110 mil posts e você começa a analisar padrão, tem uma hora que a inteligência artificial ela já entende a regra que está por trás daquilo, né? Então, a gente criou esse projeto. É um projeto que é um exemplo aí de ecossistema de inovação, né? Tem a SPM, tem a Cognitive, tem o CNPq, FAPESP patrocinando, apoio também do ecossistema Distrito, onde você junta diversas habilidades para conseguir montar um negócio desse. Para quem estiver interessado, tem o QR Code, né? O site é simulacom.com.br. A gente fez, por enquanto, simuladores para o mercado de food service, mercado de cosméticos, mercado de bancos, mercado de música. O próximo vai ser de bilheteria de filmes, enfim. É um projeto que está em curso ainda e foi o exemplo que a gente deu. Obrigado. Não. Tá. Bom, pessoal, satisfação estar aqui com vocês. Eu fui ex-aluno aqui, eu fiz o pós-doutorado aqui na SPM, fiz doutorado na FEA, em administração, e a minha expertise é mais em franquia, muito ligada à internacionalização, tá? Já fazem aí uns 15 anos, talvez, que eu estudo esse assunto. Eu até vou começar por aqui. Falar de digitalização é um pouco mais novo para todos nós aqui na Telma, tá? Mas internacionalização já é bem... A gente entende bastante disso daí que a gente tem visto nessas pesquisas, que é a realidade do setor, tá? É um meio, um segmento muito desigual, tá? Porque, evidentemente, vocês estão pensando aí no McDonald's, no Burger King, Morana, CCAA, essas grandes marcas, mas, assim, o segmento de franquias tem mais de 3.000 redes no Brasil, tá? E, às vezes, falar de digitalização para uma rede que tem 10 unidades, 5 unidades, ela está lutando ainda por sobrevivência, tá? Tá na mão do dono, tá? Então, é difícil falar aqui no todo, né? Sendo que você tem graus de maturidade realmente muito diferentes para tudo no setor, né? Eu vou voltar na questão da digitalização, mas esse que é o ponto central, que é internacionalização, a gente já viu bastante, né, Thelma? Só que eu defendi a tese já tem uns 11 anos, orientei algumas dissertações sobre isso, como assim, isso mesmo, até foi minha banca. Em 2016, 2017 que eu fiz o pós-doutorado aqui, sempre estudando internacionalização, né?
essa questão de estar na mão de grupos familiares, de certa forma, também atrapalha, tá? Porque você não tem uma gestão de executivos, como grande parte de vocês aí, atuando em pontos críticos da gestão do negócio, tá? Muita preferência ainda do empreendedor, convicções, tá? Preferências por Miami. Pô, alguém aqui não gosta de Miami? Alguém aqui não gosta de Portugal? Então, acho que não é por aí a escolha, né? Tá errada a escolha. Não é por aí. Então, grande parte desse processo também já começa errado, tá? Porque você tem que analisar a viabilidade do negócio naquele mercado, tá? Deixa eu ver aqui. Essa questão do composto, produto e tecnologia, ele passa a ser ainda mais crítico quando você está indo para fora, tá? Porque você vai ter que ter um produto adequado para cada tipo de mercado que você tem e ainda fazer esse desenvolvimento tecnológico que a gente está falando aqui, tá? Quer dizer, são dois elementos só agindo em conjunto. Até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente estava falando muito mais de produto. Hoje, produto e tecnologia também, tá? A Thelma cunhou esse termo e ficou. Você resumiu muito bem uma expressão que é verdadeira. Não sei se alguém aqui já foi na feira da BF, que acontece todo ano. É bem interessante, é uma feira de negócios, tá? E é um risco, de certa forma, baixo para o franqueador na hora que ele está permitindo isso. Ele está testando ali, se der certo, ótimo, posso fazer algo. E vocês sabem muito bem a quantidade de brasileiros que tem espalhado pelo mundo, né? Tem pessoas que estão interessadas em se estabelecer num país. E por que não levar uma marca brasileira, né? Pensam assim. É um pensamento muito reducionista também, tá? Você gostar da marca como consumidor e entendê-la como um negócio são coisas diferentes. Então, acho que muito desse fracasso também que acontece é por falta de entendimento do que é um negócio, do que é um consumo de um produto, de um serviço, tá? Esse comportamento do passou, levou, eu concordo que é muito aquilo que a gente vê em negócios internacionais, o modelo incremental, que já se foi há muito tempo, né? Assim, se você for seguir aquilo hoje, é difícil, tá? As boas oportunidades não necessariamente estão do nosso lado, pode estar em outra parte do mundo. Então, isso atrapalha demais. Você está com um mindset de 50 anos atrás. Eu vejo assim. Tá? Pode estar em países que não necessariamente estão próximos do Brasil. Né? E, deixa eu ver aqui. E a Thelma falou aqui, piscinas e Gui, Spoleto, Chili Beans. Essas que são gigantes, tá? Eu até entendo, é um comprometimento de investimento até pequeno, né? Perto do que eles são. E se fracassar, fracassou também. Eles são tão grandes no Brasil, né? Que não vai fazer diferença nenhuma. E aí, pessoal, a gente tem sempre que pensar o seguinte: nós somos um país muito grande, continental. Para um franqueador, naturalmente, ele vai pensar em crescer no Brasil. A gente não tem a estrutura da Coreia do Sul, pequeno, Espanha, Portugal, são países muito delimitados geograficamente. Então, o desafio de crescimento é muito para o Brasil, para o interior do Brasil. Olha lá o Centro-Oeste, como tem potencial de crescimento. Cidades do interior. Então, o mindset do franqueador está muito voltado para o mercado doméstico. Então, isso também, acho, no meu entender, retarda essa expansão internacional. Tá? E fica essa amostragem. Eu entendo que, como é um país que não tem tradição em negócios internacionais, é muita coisa. Tá? Relevante mostrar isso para o mundo. Olha, tem franquias brasileiras e o mercado emergente indo. Tá? Mas a gente sofre também a pressão do mercado doméstico. Isso não tem como falar que não. E a pauta do franqueador aqui do Brasil, o que é? Eu tenho que reduzir o meu tamanho para entrar no interior. A minha franquia tem que se pagar em cidades menores. E hoje é um desafio muito grande, por exemplo, para franquias de alimentação, porque o maquinário é muito caro para alimentação. Então, Bob's, eu gosto sempre de lançar essa questão do Bob's, né? Quem come Bob's em São Paulo, né? Não sei, tá? Mas no interior, tenho certeza que muitas pessoas comem, porque muitas vezes o Bob's está em praças onde o Burger King e o McDonald's não estão. Eles já conseguiram reduzir o tamanho, tá certo?
são mais eficientes nesse ponto, tá? Opa, pô. E aí, essa questão da maturidade digital, que os colegas aqui mostraram, que eu não vejo com tanta surpresa também não, tá? Porque se a gente está falando que são grupos familiares, muitos desses, sem tanta profissionalização, você acreditar que vai estar em estágios muito elevados, não é de se esperar. Umas grandes redes de franquia que têm fundos de investimento, tudo mais, como a Chili Beans, que são gestões profissionalizadas, tem conselhos de administração, eu entendo, tá? Elas têm cash para investir em tecnologia, em tudo, executivos como vocês. É um outro patamar que a gente está acreditando aí, tá? Redes que já estão fora, né, que mostrou a pesquisa aqui, as internacionalizadas, eu acredito que seja mais esperado, sim, que estejam em estágios, né, um grupo desses, né, mais avançados. O professor Cláudio disse aqui do feedback, tá? E acho que todos sabem disso, né? Entender dados é um desafio para todos nós, né? Seja como executivos, como acadêmicos. Eu também trabalho muito com dados secundários. Estava conversando com o professor Mário aqui. Há mais de 10 anos trabalhando com dados secundários. Hoje trabalhando com dados de redes sociais. Tá? É um dado tão anormal esse dado de rede social. Tá? Você entender esse dado não é tão simples, como, por exemplo, a gente não está falando que é banal, mas como um dado que a gente montou, estruturou uma pesquisa. Tá? Então, acho que todos esses desafios que a gente está vendo aqui, de como trabalhar com dado, ser um negócio direcionado ao dado, né? Acho que o desafio de qualquer grande empresa e também não seria para franquias. Só para fechar aqui, eu olho muito franquias, eu estudo esse assunto há quase 20 anos, muito como ligado a um sistema de empreendedor mesmo. Tá? Esquece essas grandes redes, mas em grande parte é um ecossistema muito de empreendedorismo. A rede pode até ser forte, mas muitas vezes ela vendeu uma franquia distante daqui de São Paulo, tudo mais, tá? E fica muitas vezes numa responsabilidade grande para esse franqueado, tá? Que é a veia do empreendedor nessa hora. O franqueado, não se esqueçam disso, ele é substancialmente um empreendedor, tá? E ele vai cometer muito mais deslizes do que o meio corporativo, que foi esse franqueador, que montou para ele. Bom, acho que foi isso, né? Beleza? Uhum. Imagina. Gostaria, então, de agradecer a todos. Agradecer, vocês podem ver que a gente é muito disciplinado, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua fala, mas acho que isso que é o que torna o estudo mais legal, porque cada um escreveu um pedaço, não tem ninguém aqui que não escreveu algumas páginas, então esse texto foi elaborado a muitas mãos e todos participaram, junto com o professor Eduardo Spers, que não está. Então, gostaria de agradecer quem está aqui presente e abrir para perguntas. Não sei, alguém online gostaria de perguntar, começar falando, sei lá. Vocês conseguiram pegar bem a apresentação? Deu para acompanhar? Ok. Estão mais tímidos no online, então alguém aqui da sala gostaria... eles responderam. Buenos Aires também. Olha, temos mais um país, tá vendo? Realmente um MPC se conecta international. E você pode colocar o PDF do livro de novo? Tá bom. Para quem está online, ela está colocando novamente o PDF do livro, porque daí vocês conseguem pegar o PDF. E para quem está aqui, tinha... tem o QR Code, eu acho que tá... acabei não colocando, mas tudo bem. Está disponível, os livros estão disponíveis no site da SPM, na parte de produção acadêmica, mestrado, doutorado, produção acadêmica. Lá tem o PDF de todos os estudos, desde o primeiro até esse. Então, a gente gostaria de abrir para perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma curiosidade? Parabéns pelo livro, parabéns a toda a equipe, né? Uma apresentação do trabalho muito boa, né? Queria saber assim, do grupo, né?
Porque eu acho que esse aqui é a primeira versão pós-pandemia, né? Os outros foram todos pré-pandemia. Houve alguma diferença que vocês sentiram no processo de digitalização da faculdade? Ou vocês esperavam uma diferença que não aconteceu? Porque se comentasse um pouco esse paralelo, né? Esse novo volume versus o que acontecia antes da pandemia. Então, se pega o volume, o crescimento. Ó, a gente fez o último 2018, eram 142, agora são 213. 142, 213. Tem mais gente experimentando, então tinha 80 indo para fora, agora tem 126. E a gente se atreve a dizer, como acadêmico, que um terço desses não vai dar certo. De 80 aumentou praticamente para 126, então não é que parou de ir para fora pós-pandemia, não, continuou. Os desafios de quem vai para fora pós-pandemia, eu acho que a gente está vivendo um cenário, pelo menos é a minha opinião pessoal, vocês podem falar de vocês. Eu acho que a gente está vivendo um cenário, desde que começou essa guerra na Ucrânia, e agora com essa guerra de Israel, muito complexo para o international business, assim, na minha visão. A gente foi para um congresso com a professora Vivian, estavam 7 professores, né, Vivian? E a gente já via a professora de Portugal, a colega nossa, Susana Costa e Silva, comentando a questão da guerra na Ucrânia e quanto impactava para quem mora na Europa. E agora, para quem mora na Ásia, também a complexidade aumenta. Então, eu acho que o IB ele está caminhando para uma coisa bastante regional, porque o international de verdade, com esses fatores externos, com insegurança política envolvida, ele acaba sendo mais complicado. Elas continuam indo bastante para o Paraguai, aumentou Chile, aumentou Colômbia, já tinha o volume, mas aumentou Colômbia. Tem um gráfico aí no livro que vocês podem ver a distribuição por países, e vocês vão ver alguns países que são novos. O que eu enxergo? Eu enxergo que para quem está começando no experimental ou no grau de envolvimento ativo de 2 a 4 países, começa pela América do Sul. Começa aqui, não digo nem Miami, porque eles acham que Miami é América do Sul. Não sei porquê, mas na cabeça do empresário brasileiro, Miami é tão perto que já virou América do Sul, assim, já é. Mas não, começa pela América do Sul, começa pelos países vizinhos, você vai conseguir fazer um monitoramento melhor, porque a passagem aérea é menor. A gente viu uma grande rede de franquia perder muito dinheiro em Miami, porque a gente acompanha esse livro, então a gente viu o sucesso e o fracasso. Eles perderam dinheiro do BNDES, não é dinheiro deles, não vou falar a marca, mas sei que perderam milhões. Então, assim, é um jogo que tem que jogar com cuidado. É melhor jogar pequeno, começar indo para um país e construir 10 unidades naquele país, daí vai para o segundo país, mais 10 unidades, porque a partir de 10 unidades você tem um break-even do país. Então, a gente sugere uma estratégia gradualista, mas começar por perto, acho. Precisa de escala. Primeiro aluno de administração. Isso de ficar fatiando diversos países, não fecha. Vi uma outra grande de calçado também, que ela chegou a 20 e tantos países, aí quebrou. Então, tem que tomar bastante cuidado. É um jogo de se perder bastante dinheiro. Tem que ir com cautela. Enfim, acho que a pergunta ela tinha uma coisa da maturidade digital, né? Se essa maturidade digital ela avançou. A maturidade digital a gente não tem série histórica, que foi a primeira vez que a gente mediu foi nessa pesquisa atual. Mas assim, vendo outros setores, a gente viu sim que a pandemia ela foi um gatilho, né, para que houvesse mais transformação digital. O que eu vou te falar agora, eu estou falando por hipótese, porque eu não tenho dados da pesquisa para isso, mas eu entendo que esse avanço na internacionalização, você pular de 142 para 213, ele deve ter tido sim influência de transformação digital. Por quê? Principalmente varejo, você começa a praticar mais varejo digitalmente, por e-commerce. Então isso pode ter sido um drive para, pera, se eu estou vendendo muito para cá, eventualmente faz sentido eu ter uma expansão para esse país. Mas é uma hipótese, Evandro, eu não tenho como comprovar isso com os dados, mas é uma boa pergunta para a gente trabalhar
numa outra pesquisa. E a Vanessa tem uma resposta online, se ela puder falar. Sim, sobre esse ponto da transformação digital também, a gente tem um outro estudo, né, professora Thelma, que foi feito basicamente na época da pandemia. O foco não era transformação digital, mas a gente tentou entender um pouco como foi a gestão de crise da Covid, da crise da Covid, feita pelas redes de franquia brasileiras. E era um estudo qualitativo, basicamente usando como fonte de informação uma série de webinars que foi desenvolvida, promovida pela ABF, sobre diversos assuntos relacionados a como lidar com a Covid-19. E aí a gente identificou um elemento que surgiu mesmo muito forte, foi o quanto houve a necessidade de uma aceleração da digitalização. As empresas não estavam preparadas para isso, mas elas tiveram que acelerar o seu movimento de transformação digital por conta da demanda que a Covid-19 gerou. E eu também acredito, concordo com meus colegas, que com certeza isso, como houve esse movimento durante a crise, com certeza isso deve ter tido efeitos posteriores, inclusive na internacionalização, porque, enfim, não só por digitalização de processos, que pode ter otimizado alguns custos relacionados à internacionalização, mas acho também algumas redes de franquia, elas têm produtos ou serviços digitais, e isso pode também ser internacionalizado de forma relativamente mais fácil, né? Porque você não tem custos de instalar a operação necessariamente em outro país, mas você pode oferecer seus serviços e produtos digitais para os outros mercados. Então, só lembrando desse estudo, desse outro estudo, né, que a gente teve que apontou isso durante a pandemia. Muito bem lembrado, Vanessa. E nesse estudo mostrava que elas estavam gastando muito mais em CRM, muito mais em... que foi bem o ano que a gente fez a coleta de dados, era 2020. Então, a gente viu elas mergulhando no digital. Tanto é que você não compra nada hoje em dia sem alguém te perguntar o seu WhatsApp, te mandar uma coisa para você confirmar, para você ganhar um bônus em seguida pela recompra. Então, isso começou com a pandemia e é realmente importante nesse processo. Só um número para completar a fala do Pedro, são 3.000 redes brasileiras, e a gente acredita que tem um potencial muito forte para ir para fora, hoje em dia, em torno de umas 800. Então, somando essas grandes redes e tudo, 800. E a gente recebeu aqui no Cobra, que a professora Vivian produziu, né, o Roney, que é o responsável pela Chili Beans, e foi muito legal ver ele falando que eles tinham crescido nesses 3 anos para 9 países. Então, eles ampliaram para 9 países, e esse ano 2023 estava sendo o ano da consolidação. E, inclusive, Eric, se você puder falar um pouco como é ser franqueado em El Salvador, porque o Eric tem uma unidade em El Salvador. Ele é ex-aluno nosso e ele tem um negócio lá, se ele puder falar um pouco sobre o lado do franqueado. Tudo bem, gente? Eu estou dirigindo, se escutar o sensor Perfeito. Pode, de, se de, você... de proximidade, o sensor de proximidade do carro, eu peço desculpa, tá? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, fica tranquilo, Eric. Sim, não, é um prazer estar aqui na reunião. Então, eu acompanho muito a Vanessa, a professora Thelma, sim, vi o lançamento do livro, e eu, na realidade, sou franqueado master franqueado para toda a América Central. Eu tenho preferência para todos os países. E como a professora Thelma falou, é melhor abrir 10 pontos, primeiro localmente, que ir para fora. Então, eu tenho um ano e meio de operação dentro de El Salvador, e a gente está expandindo.
A gente fez um investimento forte. Eu não sei a intervenção de um colega que teve aí, que falou que a franquia, por exemplo, a Chili Beans não se importava, se fechava num país ou não. A Costa Rica acabou de fechar e ofereceram a operação para mim, entendeu? Então, porque o franqueado fez as coisas, eu não vou falar dele, mas assim, ele não fez tão bem as coisas e ofereceram a operação para mim. Então, eu falei para segurar um pouco antes de ir para fora. A minha experiência, eu que sou da era, eu sou millennial, né? Tenho 35 anos, que eu tenho feito muito ênfase no investimento digital, no site, na aplicativo, CRM, tudo que tem a ver com digital. Só que, assim, o produto de retail, ele é muito complicado, né? No sentido de óculos, porque a cultura não é como o grupo Inditex espanhola, né? Que tem a Zara, Bershka, Stradivarius e outras marcas que elas são camisetas, jeans, e elas, assim, você tem um tamanho large, small ou medium, então você compra online e você já sabe o tamanho, entendeu? Então, óculos você tem que provar fisicamente, então é um pouco complicado ter essa experiência, essa user experience no sentido de culturalmente falando, na América Latina. Não sei como será no Brasil, sei que também é um pouco complicado, mas, assim, a experiência que a gente tem é de uma recepção muito boa. A gente tem feito pesquisa de mercado que demonstraram que o consumo do salvadorenho promédio era de um óculo de $100 por ano, e a gente tem transformado essa tendência em outra realidade. Agora, não tem sido fácil o investimento, talvez, para o Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, fechar num país, tanto faz. Para mim, que eu conheço ele pessoalmente, não passa desapercebido. Eu acho que sim, ele tem uma vontade de expandir a marca mundialmente. Não que para ele passe desapercebido se a Costa Rica fechou, ele está envolvido, por que ela fechou, qual que foi o motivo principal, qual que foi o problema com o franqueado, e ele está sempre envolvido com o assunto, e seria essa assim a minha eu não li o livro ainda da maturidade digital, mas eu que tenho apostado muito tanto em investimento a BTL como above the line como behind the line, assim tenho feito um mix de investimento em diferentes mídias, mas com um ênfase muito forte em digital, talvez pela minha idade, né? Talvez se fosse um franqueado um pouco mais velho, talvez mais novo, não sei lá, mas essa tem sido minha ênfase, também pela cultura, né? E o produto mesmo, que o meu target ele é mais novo. Então, eu acredito que tem sido assim. Tenho falado com o Raoni, com o Departamento de Marketing Internacional do Brasil, e a gente está alinhado com os objetivos. Para aula de agora. Ok, Eric, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu depoimento. É muito bom ouvir uma realidade assim, ouvir o que está rolando na prática. E é um desafio mesmo, é um desafio para todos. Bom, eu acho que eu gostaria de agradecer a presença de todos e a gente vai encerrar. Então, boa noite, pessoal, boa noite, obrigada pela presença. Obrigada, pessoal. Muito bom vê-los.
Vanessa, bom vê-la. Beijo. Ah, tirar uma foto. Vanessa, fica online, ou quem quiser, para a gente tirar uma foto. A Vanessa vai aparecer, Vanessa. Obrigada. Ah, essa de agora eu vou ver se ele manda. A professora Thelma tirou uma boa também. Quê? Pode. As fotinhas. Você me dá o microfone? Eu vou organizar. Tá bom. Fala, Até logo, tchau. pessoal. Tchau, Vanessa. Deixa eu virar aqui, peraí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Jaime. Boa noite, Eric, Fernando. Então, Boa fiquem bem. noite. Beijo para todos. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.